One Piece é um anime de pirata baseado em histórias, piratas e aventuras do mundo real. O Oda partiu desse ponto para criar uma história fantástica sobre um piratinha que estica em um universo vasto e quase sem fim. Um ponto importante para a gente discutir sobre isso é quanto dos piratas do mundo de One Piece realmente agem como piratas, matando, roubando e tomando territórios na base do terror. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre alguns piratas que agem assim e quais seus maiores feitos no mundo da pirataria. Se você curtiu a ideia, então segue comigo e acompanhe esse vídeo aqui até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre os verdadeiros piratas do mundo de One Piece. Aqueles que matam, roubam e tomam territórios na base da força. Quem são eles? Quais seus maiores feitos piratas? Tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes do vídeo começar, já vai deixando aquele likezão e se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque se você não fizer isso, o Bug não vai se tornar o rei dos piratas, e todos nós queremos que ele se torne o rei dos piratas. Então já se inscreve aí e deixa o like. Se você não fizer isso, você não vai estar ajudando, cara. Então já se inscreve, deixa o like e agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro exemplo de piratão dessa lista aqui é o Arlong, que ao chegar no West Blue ele dominou toda uma ilha com todas as vilas contidas nela, inclusive a Vila Kokoyashi, que era a vila onde a Nami vivia. Lá ele determinou que só viveriam quem pudesse pagar os tributos, era 50 mil para crianças e 100 mil para adultos. E para mostrar que ele não estava de brincadeira, ele acabou matando a Belle Mary por ela não conseguir pagar os tributos. Além de dominar toda uma ilha e obrigar as pessoas a pagarem tributos para ele, o Arlong ainda sequestrou a Nami para obrigá-la a fazer mapas náuticos para ele, para que ele pudesse dominar o mundo, começando com o West Blue. Para que ele mantivesse o controle mais rígido sobre a ilha, ele acabou criando o Arlong Park como a sua base. E lá ele fez um acordo com a Nami. Se ela conseguisse arriscar a sua vida para roubar de outras pessoas e juntasse 100 milhões de berries, ele libertaria a ilha e a própria Nami. Só que a gente sabe que ele nunca faria isso, porque ela é essencial para os seus planos de dominação do mundo. Ele quer que ela desenhe mapas náuticos para ele para o resto da vida. Para que seus negócios não fossem descobertos pela marinha, para eventualmente ela vir a atrapalhar, ele acabou subornando um dos capitães, que agora faz vista grossa, e ele pode fazer seus negócios à vontade. Seguindo, nós temos o Gekko Moria, que logo após ter todo o seu bando morto pelo Yonkou Kaido, ele acabou se tornando um dos Shichibukais para que a marinha não interferisse em seus planos, e fez como base o Triângulo de Florian, local onde ele roubava as sombras de todas as tripulações que passavam por ali com a sua Kage no Mi. Tudo isso para criar um exército imortal para que ele possa derrotar o Kaido. As pessoas que perdiam suas sombras eram fadadas a viver na escuridão para sempre, porque a qualquer mínimo raio solar, elas iriam ter seu corpo todo desintegrado e acabariam morrendo. Nessa brincadeira, o Moria quase matou o Luffy, a Robin, o Zoro e o Sanji, que tiveram as suas sombras roubadas, mas no final tudo deu certo e o Moria acabou sendo derrotado. O Eustace Capitão Kid faz parte da pior geração e também é um dos supernovas, por ter chegado no arquipélago de Sabaody com uma recompensa maior que 100 milhões de berries. Na verdade, ele tinha a maior recompensa da época, que era de 315 milhões de berries, uma recompensa até maior que a do Luffy. E tudo isso pela sua maneira bem, entre aspas, pacífica de passar pelas ilhas até chegar em Sabaody, onde ele e a sua tripulação matavam uma grande quantidade de civis em suas pilhagens. Um bom exemplo da sua gentil abordagem foi quando ele chegou no Novo Mundo. Lá ele derrotou e crucificou uma tripulação pirata sem pena nenhuma. Esse sim pegou o jeito de ser piratão de verdade. O Crocodile iniciou sua aventura como um pirata a fim de se tornar o rei dos piratas, mas seu sonho foi interrompido quando ele foi derrotado e supostamente perdeu sua mão para o Yonkou Barba Branca.
Por isso ele acabou se tornando um dos Chichibukais e fez como base o reino de Alabasta, local onde ele criou a Baroque Works, que era uma organização criminosa, a fim de tomar o controle do país e encontrar a arma ancestral Pluton, para que ele pudesse rivalizar com os Yonkous e até com o governo mundial. Em Alabasta ele acabou se tornando o herói do país por utilizar seus poderes para salvar as pessoas, mas por debaixo dos panos o que ele estava fazendo era roubar toda a chuva para incriminar o rei de estar fazendo isso. Ele fez tudo isso para induzir o exército rebelde a lutar contra o exército real para que eles pudessem se matar ali e no final o Crocodile tomar todo o controle do país. Além disso, ele colocou uma bomba gigante no meio daquela batalha que, se explodisse, mataria todo mundo ali presente. Nem que para isso ele precisasse explodir toda a Alubarna, tudo em prol de encontrar a arma ancestral. Sua onda de terror só foi parada quando ele foi derrotado pelo Luffy e preso em Impel Down. Quando pequena, a Big Mom já era um monstro de tão forte que ela era, sendo considerada até pela marinha como uma possível almirante de frota no futuro. Sozinha ela destruiu uma vila inteira de gigantes e derrotou vários deles com as mãos limpas. Mas os planos da marinha em comprar a Big Mom falharam quando ela supostamente comeu a mãe Carmel e todas as crianças do lar das ovelhas. E se você não está entendendo nada sobre isso, eu recomendo que você assista a história da Big Mom aqui no card, que eu conto melhor como isso aconteceu. A partir desse ponto ela passou a ser criada pelo antigo pirata, o Straussen, e acabou se tornando pirata também. Ela era tão terrível e temida que ainda criança ela ganhou uma recompensa de 50 milhões de berries. E depois, um pouco mais velha, ela ganhou uma recompensa de 500 milhões de berries. Vocês sabem o que é 500 milhões de berries? É toda a jornada do Luffy desde o início até ele derrotar o Doflamingo. E a Big Mom ganhou essa recompensa ainda quando jovem. E seu lema era o seguinte: se vocês me obedecerem, vocês viverão. Mas se não me obedecerem, vocês estarão sendo egoístas e morrerão. Ela e o Straussen formaram os piratas da Big Mom e juntos eles atacaram e conquistaram inúmeras ilhas, formando o arquipélago de Totland, com um total de 34 ilhas ao redor da ilha principal, que é a ilha de Holy Cake. Aos cidadãos ela deu duas escolhas. A primeira é, eles ficam e doam parte da sua vida para continuar vivendo no território dela, ou a segunda, eles morrem na hora se eles disserem não. Depois disso ela acabou se tornando um dos Yonkou e além de toda a sua influência sobre o seu território, ela também mantém reféns outras ilhas para que eles deem doces para ela, em troca de proteção e de que eles não sejam destruídos. E ela também mata qualquer um que invada o seu território, arrancando a alma de toda a tripulação, sem deixar ninguém vivo. Além disso, ela obriga os seus filhos a casarem com outras pessoas para firmar alianças benéficas para ela, para que ela possa aumentar ainda mais sua influência e poder. Seguindo, nós temos o Kaido, outro dos Yonkou e também um piratão que mata e rouba qualquer coisa que ele queira. Foi ele que tomou o país de Wano para si e colocou o Orochi como Shogun tirano daquele país, que mata qualquer um por quase qualquer besteira. Foi ele também o responsável indireto pela criação das fábricas de armas no país de Wano, que poluíram e acabaram com toda a biodiversidade do país. Essas armas criadas em Wano abastecem guerras em outros países e são trocadas por Smiles com o Doflamingo. As Smiles são Akumas no Mi artificiais que transformam parte do corpo do usuário em partes animais. Só que elas são falhas e só tem 10% de chance de dar certo. As outras pessoas que comem e não ganham poderes têm todas as suas expressões faciais roubadas. E são essas Akumas no Mi que não funcionam que o Shogun do país de Wano pega e dá para as pessoas pobres, para que elas percam todas as suas expressões e não consigam mais chorar. Para elas só vai ficar disponível o sorriso. Foi ele também que ordenou Jack a destruir o país de Zou e a afundar a Zunisha, além de financiar todas as atrocidades do Doflamingo e do Caesar Clown, que nós vamos ver um pouco mais na frente. A partir de agora é que começa realmente os maiores feitos de pirataria do mundo de One Piece, iniciando com o Teach, que logo de início ele já matou um dos seus Nakama para roubar a Yami Yami no Mi para si.
e depois disso ele fugiu do bando do Barba Branca para formar seu próprio bando pirata. Seu próximo passo foi capturar o Ace e entregá-lo para a marinha em troca do posto de Shichibukai, no que acarretou na Guerra de Marineford. Tudo isso com o intuito de invadir a prisão de Impel Down e pegar os piores prisioneiros do nível 6 para comporem o seu bando. Ele aproveitou que a Guerra de Marineford estava acontecendo e foi até Impel Down. Depois disso, ele ainda foi ao final da Guerra de Marineford para terminar de matar o Barba Branca e roubar os poderes da Gura Gura no Mi. Com esses dois poderes, ele declarou que a partir daquele momento iniciava-se a sua era, porque ele é o homem mais forte do mundo de One Piece. Na Guerra de Troca, ele derrotou todos os remanescentes do bando do Barba Branca e dominou todos os territórios do antigo Yonkou, se tornando o novo Yonkou no lugar dele. E é claro que ele não fez tudo isso de maneira pacífica, e agora todas as ilhas dominadas por ele vivem no terror. Seu bando é agora voltado para a caça de Akumas no Mi, matando usuários e roubando o poder da fruta deles. Desde o início da jornada do Teach, a gente percebe que ele sempre foi um piratão de verdade, não se importando de matar qualquer um e roubar aquilo que ele quer para si. Agora o que ele mais quer é se tornar o rei dos piratas e roubar o One Piece do Luffy. Por último, nós temos o Doflamingo, que eu considero o maior verdadeiro pirata do mundo de One Piece. A lista de atrocidades atreladas ao seu nome é enorme, e elas começam quando ele tinha apenas 8 anos de idade, que ele foi do céu ao inferno quando seu pai decidiu não ser mais um Tenryubito e querer viver uma vida normal. Como resultado dessa escolha, a família do Doflamingo foi perseguida e torturada, o que acabou com a mãe dele sendo morta e ele mesmo tendo que matar o seu pai para levar a cabeça dele para Marijos para tentar voltar a ser um Tenryubito, só que ele foi rejeitado. Depois disso, ele acabou se unindo ao bando do Treble e colocou o Vergo, ainda criança, para entrar na marinha para ele ser seus olhos e ouvidos dentro da organização. Enquanto isso, ele espalhava sua influência pelos mares da Grand Line, até se tornar o Joker, o principal e mais influente corretor do submundo, negociando armas e Akumas no Mi. Foi nessa época que ele quis fazer o Corazon comer a Ope Ope no Mi para curar o Law e lhe dar a vida eterna em troca da sua própria vida. Ele queria fazer o Law seu braço direito, mas queria que seu irmão morresse para lhe dar a vida eterna. Quando ele não conseguiu o que ele queria, que era a Ope Ope no Mi e a imortalidade e o Law, ele acabou ficando muito pistola e matando seu irmão sem nenhum pingo de ressentimento, porque o Corazon fazia parte da marinha e estava infiltrado em seu bando pirata. Com a posse do segredo de Marijos, ele acabou chantageando os Tenryubitos para se tornar um Shichibukai, o que deu passe livre para que ele pudesse roubar, matar e até dominar um país inteiro sem que a marinha pudesse interferir. E foi exatamente isso que ele fez. Em Dressrosa, ele controlou o rei com seus poderes de Akuma no Mi e fez com que o rei atacasse o povo, então ele só precisou derrotar o, entre aspas, rei tirano, que ele se tornou o novo herói do país e posteriormente ele se tornou o novo rei. É aqui que o terror realmente se inicia, com o Doflamingo transformando toda a Dressrosa em uma base de distribuição de armas. Essas armas eram comercializadas com o Kaido em troca de Smiles, e as Smiles eram produzidas diretamente em Dressrosa com o trabalho escravo dos Tontatas, mas sua matéria-prima, que é o Sed, é produzido lá em Punk Hazard pelo Caesar Clown, que é aliado de um dos Shichibukais e por isso ele tem passe livre para fazer o Sed e seus experimentos de armas químicas, além de outros experimentos de gigantificação de crianças, que eram raptadas em ilhas na jurisdição da G5, que era comandada por nada mais nada menos que o vice-almirante Vergo, os olhos e ouvidos do Doflamingo na marinha. Durante o seu reinado, o Doflamingo também utilizou os poderes da Sugar para transformar todos os seus opositores em brinquedos e obrigá-los a sair divertindo as pessoas no país de Wano. O pior de tudo é que eles não podiam contar quem eram e também ninguém lembrava deles, é como se eles tivessem deixado de existir. Com o título de Shichibukai, o Doflamingo também pôde abrir uma casa de leilões lá em Sabaody, onde ele podia comercializar humanos, tritões, sereias, gigantes e qualquer outra raça sem que a marinha pudesse interferir. Ele também é culpado por todas as mortes em todas as guerras em que ele financiou, além de também ser culpado pelas pessoas do país de Wano perderem todas as suas expressões faciais, ficando apenas com o sorriso. Uma das suas maiores atrocidades aconteceu diretamente no arco de Wano, onde ele instigou a população a atacar o antigo rei, porque se elas não fizessem isso, elas iriam morrer, e também ter colocado a gaiola em volta do país,
que destruiria ali toda a Dressrosa e mataria todo mundo ali dentro. Mas graças ao Luffy ele foi derrotado e a sua gaiola foi desfeita, e ele acabou sendo preso na prisão de Impel Down. Eu acredito que até hoje ele tenha pesadelos com o God Usopp, porque se ele não tivesse derrotado a Sugar, não teria acontecido um pandemônio lá em Dressrosa. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e pra vocês, qual dos piratas que eu citei é o maior verdadeiro pirata do mundo de One Piece? Comentem aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa aí com o like, e se não for inscrito, já se inscreve aí. Porque se você não deixar o like nem se inscrever, o God Bug não vai se tornar o rei dos piratas. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!